Olá, queridos alunos, eu espero que vocês estejam bem. Faz um tempão que eu não gravo, né? Mas eu quero gravar esse vídeo para vocês mesmo, tá bom? Para vocês que vão fazer então essa prova na terça-feira, quero já de alguma maneira tranquilizá-los e gravar esse vídeo. Então assista quantas vezes for necessário, tá? A gente vai seguir a sequência. Como orientação de estudo, eu peço que você refaça os exercícios. Então eu vou seguir a mesma lógica que foi a lógica apresentada na prova da professora Célia, tá? Então, no primeiro exercício, ela pedia para vocês calcularem, na verdade, identificarem das equações os coeficientes A, B e C. Lembra que a gente está falando, então, sobre equações do segundo grau? Depois, ela pedia para calcular o valor do delta, e a gente também vai fazer isso, e escolher uma equação para fazer ela completa. Então, ABC, delta, e depois calcular as raízes, se existirem, né? O x1 e o x2. Espero que esse vídeo te ajude. Assista quantas vezes for necessário e vamos ao vídeo. Tá? Então vai ter alguns momentos. Então pode aparecer assim, ó. Então o conteúdo mais essa câmera no canto. Provavelmente eu vou deixar mais tempo só o conteúdo, então dessa forma. Ou assim, ó. Tá? Provavelmente em algum momento eu acho que eu vou usar mais essa configuração. Tá bom? Que é mostrando a tela e eu aqui do lado. Tá bom? Então vamos para o vídeo. Vou deixar aqui só no conteúdo. Então vamos para a nossa apresentação. Então o assunto aqui vou voltar aqui, é a equação do segundo grau. Aplicação da fórmula de resolução geral, que era chamada de fórmula de Bhaskara, né? Então a definição, esse modelo aqui está representando uma equação do segundo grau, onde o A, o B e o C são números. O A não pode ser zero, porque se for zero, ele zera esse termo que está aqui elevado ao quadrado, e aí eu não teria uma equação do segundo grau. Tá? Esses números que estão na frente, dois deles na frente das letras, um número vai estar na frente da letra elevada ao quadrado, e o outro número vai estar na frente, né, multiplicando a letra. E vai ter um termo que não tem letra, que é chamado de termo independente. A, B e C são os coeficientes. E o x aí é a incógnita dessa equação. Então vamos lá. A primeira questão da prova que vocês fizeram, ela falava para vocês identificarem os coeficientes A, B e C. Como é que a gente vai fazer isso? Compara sempre com o modelo. Então vou trazer aqui, então eu quero saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Vamos trazer o modelo? Então o modelo está aqui, ó. O A é o número que está multiplicando x ao quadrado. Nesse caso, quem é o número que está multiplicando x ao quadrado? É o 2. O B é o número que está multiplicando o x. Nesse caso, quem está multiplicando o x é o 3. Seria o mais 3, mas eu não preciso marcar quando o sinal for positivo. Então é o 3. E o número que está sozinho, que não está multiplicando nenhum x, é o menos 5. E aqui eu vou dar um conselho para você. Toda vez que a letra, que uma dessas letras, ou as A, B e C, aquelas que forem negativo, você coloca parênteses. Tranquilo? Então, identificar os coeficientes dessa equação, fácil. Ó. O número que está multiplicando o x ao quadrado é o 2. O número que está multiplicando o x é o 3. E o número que não está multiplicando letra nenhuma, o termo independente, é o menos 5. Tomei o cuidado de colocá-lo em parênteses. Vamos seguir? X ao quadrado mais 5x mais 6. Vamos de novo achar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Vamos comparar com o nosso modelo. Observe que agora eu tenho, nessa letra não tem nenhum número aparente. Aqui eu vejo 5, aqui eu estou vendo 6. Mas multiplicando o x ao quadrado eu não vejo.
Quando eu tiver a letra e não tiver nenhum número aparente, um multiplicando, é porque nós temos o número 1 aqui. Então a primeira coisa é colocar esse número 1. Coloque para você não perder a questão, tá? Às vezes você, como não tem um número, você coloca 0. Então, na verdade, eu tenho 1x², que eu posso escrever como simplesmente x², mas na hora de identificar os coeficientes, é importante que a gente deixe ele aqui. Então, completamos. Agora fica fácil. Quem é o A? O A é o 1. Quem é o B? O B é o 5. E quem é o C? O C é o 6. Observe que todos são positivos. O A é mais 1, positivo. O 5 também é positivo e o 6 também é positivo. Não foi necessário colocar parênteses. Vamos para o próximo? Aqui acho que agora começou a ficar mais fácil para você identificar, né? Então A, B e C. Vamos lá? Vou esperar você agora. Quanto que vale o A? 3. É isso aí. Quanto que vale o B? 6. É isso aí. Quanto que vale o C? 10? Não, menos 10, tá? Menos 10. E eu vou colocar o parênteses, porque ele é negativo. Então, estamos indo bem. Vamos para o próximo. 4x² mais x igual a 0. Tá faltando alguma coisa, professor? Tá. Tá faltando o número. Ó. Observe que eu tenho a letra ao quadrado e tenho a letra em x. E eu não tenho o número aqui na frente. Então, de novo, vamos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Comparo com o modelo. Existe aqui algum número que eu preciso colocar? Preciso, né? Preciso colocar um 1 aqui na frente para eu não perder essa questão, né? Para eu não achar que o B é 0. Então, eu vou colocá-lo agora, ó, 1. Então, eu posso escrever 1x ou simplesmente x. Quando que é vantajoso colocar 1x? Quando eu tiver para determinar os valores de A, B e C. Aí é mais interessante. Então, quanto que vale o A? 4, é isso aí. Quanto que vale o B? O B vale 1. E quanto que vale o C? Observe que ó, eu tenho igual a 0. Igual a 0. O termo independente é o termo que não está multiplicando a letra. E eu não tenho nenhum termo aqui. Então, quanto que ele vale? Ele vale 0. Então, o C é igual a 0. Vamos para o próximo? Aqui também, ó, eu tenho 4x mais x² igual a 0. E agora toma cuidado, tá? Eu preciso determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Qual o cuidado que a gente vai colocar? Vamos comparar com o modelo. O A é sempre quem está multiplicando x². Não importa a ordem que apareça aqui, tá? Observe que na letra x² não tem nenhum número na frente. Então, quando não tiver, vamos colocar o número 1 aí. Agora ficou mais fácil. Então, quem é o A? O A é quem está multiplicando x², não é quem vem primeiro. É quem está multiplicando x². É que na maioria das vezes, quem vem primeiro é o x². Então, nesse caso, o A vale quanto? O A vale 1. O B é o termo que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x é esse 4. Então, B vale 4. E o C é o termo independente, ó. É o termo que não está multiplicando letra nenhuma. Igual a 0, igual a 0 aqui, ó. Eu tenho o C desse lado? Não tenho, professor. Então, quanto que ele vale? Ele vale 0. Perfeito? Deixa eu aparecer aqui do teu lado agora. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Consegui. Então, cuidado, tá? Então, para identificar não tem muito segredo. Compara com o modelo ax² mais bx mais c igual a 0. Quem é o A? Quem está multiplicando x². Quem é o B? Quem está multiplicando x. Quem é o C? É o termo independente, ele não está multiplicando letra nenhuma. Depois, igual a 0. Se alguma das letras não aparecer o número multiplicando
essa letra, você vai e completa com o número 1. Tudo bem? Agora vamos para o segundo tipo de exercício que apareceu na prova, que foi o exercício para você calcular o delta. Vamos lá? Vou voltar só para o conteúdo aqui. Então vamos ver, dar uma olhadinha aqui. Então o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você vai ter que fazer esse cálculo. Perdão, vai acontecer algumas tosses aí. Lembre que b ao quadrado é b vezes b. E 4ac é 4 vezes a vezes c. Então a gente vai fazer essas contas, eu vou fazer bem devagarzinho e essas contas à parte, tá bom? Vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Resolva as equações até o delta e escolha uma das equações para encontrar as raízes. Esse era o enunciado da questão. Vou voltar para cá. Isso foi exatamente o enunciado da questão que a professora Célia colocou, tá bom? Então, resolva as equações até o delta e escolha uma das raízes. Vou voltar lá só para o conteúdo. Então, vamos começar com essa primeira equação. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0. Por onde você começa? Você começa identificando o valor de a, b e c, tá? Então, coloquei o 1 ali na frente do x ao quadrado, e eu digo que o a é igual a 1, o b vai ser 4 e o c vai ser menos 5. Vou colocar parênteses no c porque o c é negativo. Vai me ajudar. Agora eu vou calcular a expressão. Então, essa expressão não muda, que é o delta ou discriminante. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu vou substituir, então, b por 4. Então, vai ficar delta igual 4 elevado ao quadrado menos 4 vezes... Então, AC é vezes A vezes C. Vezes 1, que é o valor do A, vezes o menos 5, que é o valor do C. Então, agora eu vou ter que fazer essas duas contas, ó. 4 ao quadrado. Eu vou fazer aqui em cima. 4 ao quadrado são 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu tenho 16. Agora eu tenho que fazer regra de sinal primeiro. Então, observe que eu tenho dois sinais negativos. E menos vezes menos dá mais. Então, menos vezes menos dá mais. E agora eu vou multiplicar 4 vezes 1 vezes 5. Nota, eu já fiz a regra de sinal. Então, agora eu vou multiplicar os números. 4 vezes 1 são 4, vezes 5 são 20. Então, tá aqui. Então, esse valor deu 20. E 16 mais 20 dá 36. Então, o delta deu 36. Vamos para o próximo. De novo. Quanto que é o A? 3. É isso aí. O B? Menos 5. Tem que colocar o parênteses. O C? 2. É isso aí. Delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4AC. Quem é o B? O B é o menos 5. Então, vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos 4, vezes A vezes C. Então, vezes 3, vezes 2. Então, vezes 3, vezes 2. Delta igual, vamos fazer o menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado são menos 5 vezes menos 5. Observe que eu tenho a regra de sinal aqui, ó, menos vezes menos dá mais. Então, eu faço 5 vezes 5 dá 25. Tá? Lembrando, menos vezes menos dá mais, 5 vezes 5, 25. Então, menos 5 ao quadrado deu 25. Agora, eu só tenho um sinal de menos, então essa conta vai dar negativa.
desce o sinal de menos, e agora eu multiplico 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 2, 24. Então, o delta vai ser 25 menos 24, que vai ser igual a 1. Vamos para o próximo? Vou deixar você pensar um pouquinho, tá? Aproveitar para dar uma tossida. Então vamos lá. O A igual a 1. Então vamos começar. Coloquei 1 aqui na frente do x ao quadrado. O A igual a 1. B é menos 5. Vou colocar o parênteses. E o C, 6. Delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual. O B é o menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, igual ao anterior. Menos 4 vezes A vezes C. Vezes A vezes C. Então vai ser vezes 1 vezes 5. Vezes 6, perdão. Vezes 1 vezes 6. Menos 5 elevado ao quadrado. Então vamos fazer a continha lá em cima. Menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos é mais. 5 vezes 5, 25. Então, desceu aqui 25. Observe, só tem um sinal de menos, então isso aqui vai dar menos mesmo. 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1, 4 vezes 6 dá 24. 25 menos 24. O delta deu 1 de novo. Tá ficando mais claro? Agora o que a gente vai fazer é conhecer a fórmula, entre aspas, de Bhaskara. Então eu tenho, se eu tiver uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, como é que eu identifico os valores de x que fazem com que essa equação zere? Essa é chamada fórmula. Então como é que funciona essa fórmula? Ela vai funcionar desse jeito. Os valores de x, se existirem, eles poderão ser calculados por essa relação. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. O mais ou menos significa que você vai ter que fazer uma conta aqui usando mais e vai ter que fazer uma conta usando menos. E o delta, como a gente viu no item anterior, é b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo? Então, aqui eu coloquei também, antes do exemplo, quais são as etapas para você resolver a equação todinha. Deixa eu aparecer do seu lado aqui para olhar para você. Então, aqui eu coloquei quais são as etapas que você tem que fazer. Basicamente, são 3 etapas. Que etapas são essas? Vou colocar aqui, ó. Olha, observe. A primeira etapa é identificar os coeficientes A, B e C. Professor, acho que eu sei fazer isso. A segunda etapa é calcular o valor do delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, refaça ali os exemplos que foram colocados. E a terceira etapa é calcular os valores da incógnita. x1 e x2. Se eles existirem, né? Se satisfazem essa equação. Então, o que falta para a gente é aprender a lidar com essa equação. Tá bom? Vou sumir aqui para ficar só o conteúdo, tá? Então vamos lá. Lembra 3 passos. Então o primeiro passo é identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, bora lá. O A, B e o C. O A aqui vale 1. Observe que eu nem completei, né? Então o A aqui vale 1. O B vale 5. E o C vale 6. Perdão. Agora eu vou calcular o valor do delta. Delta é B quadrado menos 4 vezes A vezes C.
Então, delta vai ser 5 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, dá 25. Menos, só tem um sinal de menos, menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, o delta, 25 menos 24, o delta deu 1. E agora a gente, para finalizar, a gente vai aplicar a fórmula, que é essa daqui. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Vou aparecer aqui do seu lado de novo. O que eu vou fazer agora é apresentar, então, para aplicar essa fórmula, observe aqui, ó. O que você precisa? Você precisa do valor do b, do a e precisa do valor do delta. Então, no próximo slide, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aparecer o valor do a, só para a gente lembrar. Então, para essa equação, o a é 1, o b é 5 e o c é 6. E o delta foi calculado, o delta deu 1, né? Foi 25 menos 24. Então, agora a gente vai fazer as substituições aqui, ó. Então, x igual, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Quem é o b? Olha, observa aqui que o b é 5. Deixa eu sair daqui, para você enxergar com mais propriedade. Então, observa aqui, ó. Quem é o b? O b é 5. Então, tá aqui, né? Quem é o delta? O delta é 1. E quem é o a? O a é 1 também. Então, agora a gente vai ficar com x igual menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, deixa eu aparecer de novo aqui. Raiz quadrada de 1 é igual a 1 por quê, professor? O que é a raiz quadrada? Você procura sempre um número que, multiplicado por ele mesmo, dê um número que está dentro da raiz. Então, observa lá. Se você observar, esse número que você está procurando aí, qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 1? Então, só pode ser quem? Só pode ser 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Vamos supor que aqui fosse 4, tá? A raiz quadrada de 4. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, que dá 4? Ah, seria 2, porque 2 vezes 2 são 4. Então, na raiz quadrada de 4, eu desceria 2. Vamos supor que fosse 9. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, que dá 9? 3. Então, 3 vezes 3 são 9. Raiz quadrada de 9, 3. Tudo bem? Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar só para o conteúdo. Então, de novo, vamos dar uma olhada aqui. Então, o que a gente fez? A gente sabia que o A era 1, o B igual a 5 e o C igual a 6. E o delta era 1. Então, a fórmula é essa. No lugar do B, a gente substituiu por 5. No lugar do delta, a gente substituiu por 1. E no lugar do A, a gente também substituiu por 1. E agora a gente vai ficar com duas contas. Então, tá aqui. Que contas são essas? Então, tô aqui, ó. A primeira conta eu vou usar o sinal de mais aqui. Então, vai ficar menos 5 mais 1, tudo isso dividido por 2. Quanto que é menos 5 mais 1? Então, eu estou devendo 5 e eu paguei 1. Qual é o meu saldo? Continuo devendo 4, né? Meu saldo é de 4. Menos 4, se eu dividir por 2, 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai dar menos 2. Então, o x1, o primeiro valor que satisfaz essa equação, é o menos 2. E o segundo valor a gente vai usar, então a gente usou o mais, agora a gente vai usar o menos. Então vai ficar menos 5 menos 1. Eu estou devendo 5, estou devendo 1, eu estou devendo no total quanto? 6. Estou devendo 6, se eu dividir por 2, eu fico devendo 3. 6 dividido por 2 dá 3. Vou voltar para cá para me despedir de vocês.
Então esse foi o vídeo, basicamente esse foi o vídeo que eu propus, tá? Espero que você tenha entendido, revisado, assista esse vídeo quantas vezes for necessário, então cuidados, tá? Não fique só assistindo o vídeo, refaça esses exercícios. Escreva-os novamente, então identifica quem é o A, B, C, calcule os valores do delta, b quadrado, menos 4ac, tome cuidado com os sinais. Faça isso, tá? E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante na tua prova. Então, te vejo na terça-feira e até mais. Espero que esse vídeo te ajude. Tchau, tchau.